Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Vamos estudar sobre os filósofos contemporâneos e a compreensão da democracia contemporânea. Muito bem, nós vamos hoje refletir sobre o pensamento de uma filósofa contemporânea extremamente importante, cuja mensagem, cuja filosofia, cuja reflexão é igualmente extremamente importante e atual. O seu nome é Hannah Arendt. Arendt nasceu em 1906 e morreu em 1975. Portanto, é uma pensadora do século XX. A Hannah Arendt tem uma história muito peculiar. Arendt era judia e na Alemanha, nós sabemos, em 33, 35, 1933, 34, 35, ascende o regime totalitário do nazismo e a Arendt precisou fugir. Ela fugiu para os Estados Unidos. Arendt, já na Alemanha, ou ainda na Alemanha, melhor dizendo, ela já era professora, já era uma filósofa, mas com uma ascensão bem menos conhecida, digamos assim. De tal modo que quando Arendt se muda para os Estados Unidos, ela, a partir daí, torna-se uma pensadora profundamente conhecida, principalmente pelas obras que ela escreve, Origens do Totalitarismo, o Eichmann em Jerusalém, é uma outra obra extremamente importante da Hannah Arendt. Pois bem, o que significa dizer que a Hannah Arendt ela é uma pensadora essencialmente da política. É até interessante perceber que a própria Hannah Arendt não se considerava uma filósofa, e sim uma pensadora da política. O que, no fundo, é uma ironia muito interessante da parte da Hannah Arendt, mas ela é, sim, uma grande filósofa. E, enquanto filósofa da política, a Hannah Arendt se interessa pelas práticas políticas, propriamente aquilo que seria a essência da política. Segundo Arendt, a política ela é essencialmente um espaço de liberdade e de discussão pública, e não de violência e exercício arbitrário do poder. Isso é muito significativo para Arendt, uma pensadora que viveu o regime do totalitarismo, precisou fugir das investidas por ser judia e, ao se aproximar de uma perspectiva filosófica, político-filosófica, Arendt, então, investe na ideia de que a filosofia política, a política essencialmente, não pode ser compreendida senão como um espaço de liberdade, um espaço de discussão. E discussão e liberdade significa um espaço público. Democracia, para Hannah Arendt, a essência da política democrática para Arendt é liberdade, é espaço de discussão pública. Não à toa, convido vocês a lermos juntos, dirá Hannah Arendt na sua obra A Condição Humana. O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, convencimento, e não através de força e violência. Para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, característicos do lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos. Muito bem, Arendt quer mostrar para a gente que os gregos, já na sua gênese enquanto povo que inventa a filosofia, os gregos perceberam fundamentalmente o que seria a democracia. Nós sabemos, é bem verdade, que a palavra democracia significa poder do povo e ela se originou na Grécia Antiga, entre os gregos. Óbvio
que nós estamos dentro de um contexto histórico e uma situação muito singular que nos diz da democracia grega uma particularidade, ou seja, nem todos eram considerados cidadãos naquela época. Cidadãos, sobretudo em Atenas, homens maiores de 21 anos, livres, não escravos, não estrangeiros, não mulheres, não eram crianças. Ou seja, você tinha uma parcela muito reduzida do ser cidadão capaz de atuar na polis, isto é, na ágora, no espaço público. Não vem ao caso aqui discutirmos agora o caráter excludente da democracia grega. O fato é que a democracia grega, como nos mostra Arendt, ela é um acontecimento central e fundamental que impulsiona e revela a noção de espaço, de bem público, de liberdade. Liberdade da palavra, liberdade do argumento, liberdade da escuta. Isso é fundamental para Hannah Arendt. Ou seja, a essência da democracia teria sido vivida fundamentalmente pelos gregos. Porque os gregos, ou na Grécia Antiga democrática, todos os que tinham direito, todos participavam da polis, todos participavam das decisões. O corpo coletivo valia mais que o indivíduo, ou seja, se algo de violência ainda existia, era em lugares particulares, como a vida familiar, porque na vida da polis, na vida da sociedade grega, não existia violência. Isso seria um modo pré-político de lidar com a situação. Um modo político, e verdadeiramente político para Arendt, é um modo do espaço público, da ágora, da liberdade, a busca pelo bem comum, a busca pelo bem público. Arendt toma como ponto central das suas discussões as atrocidades cometidas pelo regime nazista. O regime nazista, se nós observarmos aqui, os regimes totalitários, partindo para o último ponto, apagam a essência da política. Por quê? Porque privam o indivíduo de vivenciar o espaço público. Não há espaço público dentro de regimes totalitários. Não há liberdade de expressão, não há bem comum dentro de regimes totalitários. E Arendt, ao vivenciar profundamente o regime totalitário do nazismo, percebe, e não só percebe, mas recorre à Grécia Antiga para mostrar como a democracia deveria ser de fato, ou seja, um espaço de discussão, de debate, um espaço de liberdade por excelência. O nazismo, ao destituir o espaço público e perseguir os seus adversários, desumanizou todos os perseguidos, ou seja, destituiu os indivíduos da sua própria condição humana. Não bastasse o fato de se perseguir alguém pela sua cor, sexualidade ou religião, ao apagar o espaço público, o regime também desumaniza os indivíduos, o regime nazista. O que Arendt está tentando mostrar é que tal desumanização, tal despersonalização promovida pelos regimes totalitários, elas ocorrem não somente a partir da cor, a partir da religião, a partir da sexualidade, mas também privar os indivíduos do espaço público, tirar dos indivíduos a possibilidade de lutar pelo bem comum, é também uma forma de desumanização. Ou seja, apagar a liberdade que é própria do espaço público é desumanizar também os indivíduos. Por fim, dirá Arendt que esse extremo provocado pelo regime nazista, pelos regimes totalitários, e nada mais é a situação dos que são privados dos seus direitos humanos. São privados não do seu direito à liberdade, mas do direito à ação. Não do direito de pensarem o que quiserem,
mas do direito de opinarem. Privilégios, em alguns casos, injustiças, na maioria das vezes, bênçãos ou ruínas lhes serão dados ao sabor do acaso e sem qualquer relação com o que fazem, fizerem ou venham a fazer. Arendt é uma pensadora que pensa, se direciona muito para a perspectiva dos direitos humanos. Inclusive, a filosofia de Hannah Arendt é uma filosofia que inspira os próprios direitos humanos. Ou seja, quando nós nos direcionamos, nos voltamos para uma citação como essa, para uma mensagem como essa, de perceber e percebemos que o direito à liberdade, o direito ao debate, o direito ao diálogo é uma forma de humanizar o sujeito, privar indivíduos desse bem maior, que é o espaço público, o espaço da liberdade, o espaço da discussão, isto é, privar os indivíduos da democracia, tal como compreende Arendt, e democracia, dirá Arendt, não é outra coisa senão um espaço de liberdade, um espaço público. Qualquer governo, qualquer nação que se reconheça como democrática, mas fecha os espaços públicos, fecha os espaços de debate, fecha os espaços de comunicação, no fundo está promovendo uma pseudo-democracia, ou seja, uma democracia falsa. E uma vez mais, Arendt, ao direcionar o espaço público como forma primordial, essencial da existência humana, o espaço público é também a forma por excelência de humanização do homem. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.